Essas necessidades. Já pode voltar para mim? Deus tem um plano para suprir nossas necessidades. Interessante, mas muitas vezes nós não conhecemos ou não compreendemos os caminhos de Deus. Tem uma expressão nesse texto que é intrigante, não sei se você prestou atenção, porque a Bíblia, na carta de Jeremias, afirma que foi Deus quem enviou-os para o cativeiro. Estranho isso, né? Agora, quando você lê o contexto, vai lá atrás, vasculha, compreende o texto, você vai entender que o cativeiro foi permitido por Deus por causa da desobediência do povo. E eles foram 800 quilômetros de distância. Eles eram donos de uma terra que manava leite e mel, e agora eles se tornaram escravos. Eles não tinham entusiasmo nenhum naquela terra distante. Não gostavam daquele lugar. Não gostavam das pessoas daquele lugar. Não gostavam das coisas daquele lugar. Por isso eles eram pessoas incompletas e infelizes. E é interessante porque muitas vezes nós também estamos vivendo sentimentos muito parecidos com o sentimento desse povo de Israel. Mas é muito bom saber que Deus tem um plano para suprir todas as nossas necessidades. Amém? Você crê que Deus tem um plano para suprir sua necessidade? O Senhor diz aí no versículo: eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim legal, proveitoso. Por isso, confie, Deus tem um plano para suprir todas as suas necessidades. Leia comigo o verso 11, que é que dá base para esta reflexão. Podemos ler todos juntos? Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Na verdade, Jeremias escreveu para o povo para dizer o seguinte: Deus está mandando uma ordem para edificar, habitar, plantar, comer, casar, multiplicar, procurar a paz da cidade, orar pela paz da cidade. Mas Deus tem um projeto muito maior que vocês não têm condições de imaginar por enquanto, mas vai se cumprir na vida de vocês. Paulo e Lara, nomes fictícios para uma história verídica, que eu quero lhes contar esta hora, agora, neste momento. A história é, esse Paulo, que eu estou dizendo não é um nome verdadeiro, é um pseudônimo, converteu-se na sua juventude, adolescência, saíram da adolescência para a juventude, e sempre andou nos caminhos do Senhor. Cresceu, estudou, logo ele teve o seu primeiro emprego, ia muito bem. Não demorou muito, ele foi reconhecido no banco onde ele trabalhava e foi galgando cargos até chegar à posição de diretor daquele banco. Não demorou muito, ele recebeu proposta de outro banco para ocupar uma função, ganhando ainda mais, e ele foi subindo de posto, melhorando de vida, obtendo reconhecimento, até que um dia, sem maiores explicações, chega para Paulo uma notícia de que ele seria demitido. Como se não bastasse, o seu casamento, que não estava lá essas coisas, foi à bancarrota, e meses depois a mulher anunciou que iria deixá-lo. Se você pensa que a desgraça acabou, você está enganado. 4 meses depois da separação, foi diagnosticado um câncer na vida do Paulo. Câncer. E outras tragédias no decorrer do tempo ainda ocorreu na vida deste homem, que teve que aposentar muitos dos seus sonhos. E a pergunta, diante da situação deste
Paulo e da sua ex-esposa Lara é a seguinte: como você lidaria com tudo isso, se fosse com você? Quais seriam as suas atitudes práticas diante desta situação? Na verdade, existem centenas e centenas e centenas de histórias semelhantes a esta. E o que nós precisamos aprender é descobrir no meio da tragédia, das aflições, das dificuldades da vida, aquilo que pode nos dar esperança. E o capítulo 29 de Jeremias tem essa proposta: podemos ter esperança no meio de qualquer circunstância. E aí, quando a gente vê o contexto desta carta, Deus havia definido que aquele povo ficaria 70 anos no exílio. Tinha apenas 4 anos que eles estavam lá, começaram a surgir falsos profetas. Será que isso só existiu na época de Jeremias? Falsos profetas, enganadores, adivinhos, pessoas que querem passar um melzinho na boca, pessoas que querem trazer uma mensagem que a Bíblia não te autoriza a dar, que não fala em nome de Deus, sendo que Deus não mandou falar. Mas tinha os profetas falsos na época do cativeiro babilônio, e eles estavam dizendo o seguinte: olha, daqui a 2 anos voltaremos para a nossa terra. E aí chega uma carta de Jeremias dizendo negativo. Não serão 2 anos. Ao todo serão 70. Se passaram 4, ainda tem 66 anos para vocês ficarem na Babilônia, nesta posição de cativo. Isso nos ensina, meus irmãos, já uma lição inicial fundamental. Cuidado com os falsos profetas. Quem não tem sensibilidade para ouvir Deus através da sua palavra, para não ouvir homens e mulheres de Deus de modo genuíno, acabam ouvindo os Ananias da vida, acabam ouvindo os falsos profetas da vida, acabam ouvindo os enganadores que vêm para trazer uma mensagem falsa, para ludibriar aqueles que não estão em verdadeira intimidade com Deus. Como será o futuro? Como será a situação deste povo? Esse povo gostou da mensagem do falso profeta, que era uma mensagem que amenizava a situação. Não, olha, aguenta a mão aí que mais 2 anos tudo estará resolvido. E nós descobrimos que não foi bem assim que aconteceu, e aí vem as ordens que são tão simples, que se você está numa expectativa de receber uma mensagem teológica profunda, aquilo que você vai ouvir agora da parte de Deus, que eu espero seja a mensagem profética de Deus para a sua vida, é algo extremamente simples e prático para você ouvir, guardar e viver no dia a dia da sua caminhada cristã. Em primeiro lugar, a ordem da carta é: construa casas. Pode repetir comigo? Construa casas. O que significa construir casas? Gente, vocês não vão ficar quase 70 anos, portanto, tenham uma base. Casa fala desta base. Um lugar para viver, um lugar para começar, um lugar para ter dignidade e melhorar, um lugar para se morar e colocar a família. Construa casas, não fiquem em tendas, não fiquem em lugares provisórios, não fiquem mal habitados, porque vocês ainda ficarão muito tempo no exílio babilônico. Deixa eu dizer uma coisa para você. Uma das coisas fantásticas da Bíblia é que Deus nos conhece. Deus conhecia o seu povo. Agora, preste atenção. Tem áreas da minha vida que eu também conheço. Não é? Agora mesmo vocês me parabenizaram por mais um ano de vida. 53, completei ontem. E há muita coisa na minha vida que eu consigo me lembrar. Experiências que eu vivi. Então, do meu passado, eu posso dizer que não sei tudo, a memória não grava tudo, mas eu sei muito do meu passado. Sei algumas coisas do meu presente, mas eu não sei absolutamente nada do meu futuro, a não ser aquilo que eu sonho, e que eu não sei se será realizado ou não. O fantástico é que a Bíblia diz que Deus sabe tudo do meu passado, sabe tudo do meu presente,
Até aí não parece ter tanta novidade assim, mas Ele sabe tudo do meu futuro. E Ele diz, eu é que sei que pensamentos eu tenho para vocês daqui para diante. Por isso, não ouça falsos profetas. Construa suas casas, porque eu sei que vocês vão precisar dessas casas nos próximos anos de vida de vocês. Construa suas casas, porque eu sei o que aflige o coração de vocês hoje, mas as casas que eu estou ordenando a vocês que construam, vai fazer diferença nos próximos anos da vida de vocês. Portanto, construa casas. É interessante, Deus é o Deus do nosso futuro e Ele está dizendo, construa casas. Deus tem um plano e com Ele eu posso ter sucesso e esperança. E o plano que Deus tem para mim, que traz essa esperança para o meu coração, inclui alguns conselhos práticos. De 70 anos. Parece que a minha geração não vai nem desfrutar disso. Mas o Senhor está dizendo, vocês vão sair daí prósperos. Vocês vão plantar, vocês vão colher, vai ter prosperidade. E isso fará diferença para a vida dos filhos de vocês, para a vida dos netos de vocês. Portanto, não deixe a vida parar. E por último, primeira ordem que Deus dá é, seja Senhor das suas oportunidades. O que significa ser senhor das oportunidades? Significa que você vai colocar as oportunidades debaixo dos seus pés. Você não vai perder tempo e nem vai perder a chance de aproveitar cada uma destas oportunidades. Construa casas. Conselho tão simples. Mas o princípio que este conselho, de certa forma, resume para nós é a vida continua apesar dos problemas. Você pode repetir comigo? A vida continua apesar dos problemas. Tem gente que paralisa. Tem um ditado popular que diz, não adianta chorar o leite derramado. Tem gente que passa dias, semanas e meses chorando o leite derramado. Não ergue a cabeça, não toma novas atitudes. Deixa eu dizer uma coisa que talvez você não saiba. A graça de Deus e o amor de Deus não acaba e nem morre por causa dos nossos problemas. Muitas vezes nós matamos a graça de Deus, não é verdade? Nós sufocamos o amor de Deus, achando que os problemas que nos surgem, eles são tão enormes e tão grandes, que a graça de Deus vai parar de jorrar, o amor de Deus vai parar de ser derramado. O amor de Deus não para. Por isso a ordem de Deus foi muito simples. Construam casas e habitem nelas, porque eu continuo com vocês, a minha graça será derramada sobre vocês, o meu amor está com vocês, e a vida não parou, pelo contrário, a vida continua. Segundo conselho desta carta, plante pomares, árvores frutíferas. Plantar pomares, árvore frutífera, significa tenha uma fonte de renda. Supra as suas necessidades ainda mais. Plante, porque a fartura do plantio poderá ajudar vocês a suprir a necessidade até de outras pessoas. Portanto, plante pomares. É interessante. Tem um livro da editora Betânia, cujo título é Floresça onde você foi plantado. E esse livro dá alguns princípios. E esse livro é antigo. Talvez algumas pessoas que caminham na fé há mais tempo já tenham tido a oportunidade até de ler esse livro. E no meio dos princípios que este livro nos traz, um dos princípios é a pessoa faz o lugar, e não o lugar as pessoas. Se você acreditar neste princípio, você vai perceber que nem sempre você vai ter pessoas vivendo nos melhores lugares que existem. Essa semana, se você falar assim, pastor, fulano tem razão de ter prosperado e subido na vida, ele nasceu em berço de ouro. Isso favorece. Ele estudou sempre em boas escolas, isso favorece. Ele sempre morou num bom lugar, favorece. Só que favorecer é diferente de ser fator determinante. Não é fator determinante.
Essa semana eu ouvi uma reportagem que talvez alguns de vocês viram, de um bancário que uma dessas emissoras acompanhou a trajetória dele por algum tempo. E a história dele é o seguinte: o avô espancava, o pai também, ele não tinha onde morar, muito novinho foi para a rua. Não sei quantos anos de vida na rua. Mas não entrou pelo caminho da droga, não entrou pelo caminho da violência, da desonestidade, mas ele tinha no coração dele um alvo: eu ainda vou ser um cidadão de bem. E depois de não sei quantos anos, a reportagem volta, ele de gravata, trabalhando em um banco, continua estudando porque pretende galgar outras posições. Ele e a esposa, já casado, já tem um cantinho para morar que é próprio, que é dele. Até peso ele pegou, engordou quase 30 quilos. E me chamou a atenção, porque esse caso, que enquanto eu estava preparando esse sermão, eu tive a oportunidade de assistir, prova que não é fator determinante. Não é o lugar que faz a pessoa, é a pessoa que faz o lugar. Você sabe qual é a diferença nos lugares onde nós estamos? A diferença não é se é um lugar super confortável ou não. A diferença é se Deus está presente lá ou não. Sim, amém. Vocês conhecem a história de Paulo. Quando Paulo foi parar na prisão de Filipos, o que Paulo fez? Lamentou, murmurou, chorou, foi isso que Paulo fez? O que a Bíblia diz que Paulo fez? Cantou junto com Silas hinos de louvores a Deus. Agora eu te pergunto, a prisão, depois de ter levado 39 chibatadas no lombo, nas costas, era o melhor lugar para Paulo e Silas cantar louvores a Deus? Claro que não. Mas o mais bonito desta passagem é que, além de Paulo não ter lamentado e murmurado, além de Paulo não ter lamentado e murmurado, ele ainda conseguiu contagiar os demais presos com a presença de Deus. Os presos não fugiram. Sabe por que os presos não fugiram? Porque aquela cadeia virou um pedacinho do céu, com Paulo e Silas lá dentro, adorando o Senhor, mesmo numa situação que não era das mais agradáveis. E ainda mais, deixa eu dizer uma coisa para você. Paulo escreveu quase todas as cartas que nos abençoam até os dias de hoje, de uma prisão. Ele foi preso diversas vezes e depois morreu. Foi martirizado. E tudo que Paulo produziu, quase tudo, ele produziu dentro de uma prisão. Não é o lugar que faz a pessoa, é a pessoa que faz o lugar. Por isso mesmo, a bênção de Deus está com a presença dele. E ele está dizendo para aquele povo: olha, deixa eu dizer uma coisa, não confie nos falsos profetas que tem por aí. Eu estou com vocês. Plante pomares. Comece a desfrutar desta bênção aí na terra onde vocês estão. Segundo, com Deus você faz de sua história um sucesso. Interessante, eu li uma ilustração de um fazendeiro iraniano por nome Ali Hafed, e isso é história verídica, que vendeu tudo o que ele possuía para ir atrás de uma mina de diamante e morreu pobre na costa de Barcelona, na Espanha, sem saber que nas suas terras foram encontradas mais tarde a mina de Golconda, que era uma mina de diamantes. Ironia, não é? O cara largou tudo e Deus queria abençoá-lo aonde ele estava. Deixa eu dizer uma coisa, Deus tem uma dádiva e uma bênção para você, onde você está, com as pessoas que você está, do jeito que você está, e você está com o olho lá não sei onde, querendo ir não sei para onde, fazer não sei o quê, e Deus está dizendo: meu filho, o que muda o lugar é a minha presença com você. É isso que muda o lugar. Plante pomares.
Seja senhor das suas oportunidades. Faça da sua história um sucesso. Jabes, está lá em 1 Crônicas 4:9. Vocês já devem ter visto aí um livro famoso, A Oração de Jabes. Sabe qual é o significado do nome Jabes? Aquele que causa dor. E é interessante porque se tornou o mais ilustre dos seus irmãos. Simplesmente porque ele não olhou para a sua biografia, para o significado do seu nome, mas ele resolveu fazer diferença e colocar Deus como prioridade na sua vida. Se você quer realmente fazer algo extraordinário, coloque Deus como prioridade na sua vida e o melhor está sempre por vir. Aproveite cada oportunidade. Princípio que eu quero resumir esse segundo ponto. Recomeçar não é fácil, mas fique tranquilo, tudo vai dar certo. Você pode ler isso? Aí é o seguinte, você vai ler e quem está perto de você vai entender como sendo uma mensagem de Deus para ele ou para ela. Tá bom? Vamos ler juntos? Recomeçar não é fácil, mas fique tranquilo, tudo vai dar certo. Porque, na verdade, a gente também não pode nos iludir achando assim, será que vai ser simples construir casas? Será que vai ser simples plantar pomares, esperar aquela semente brotar, crescer, começar a frutificar? Não. Mas a vida é assim, existem feridas que demoram para cicatrizar um pouco, mas você não pode desanimar diante do processo. Existem situações que elas vão correr por longo tempo, mas fique firme. Há uma promessa de Deus na sua vida. Não desista, não desanime. Lembre-se que podem se passar 70 anos, mas há uma promessa de Deus que vai se cumprir. E eu já vou começar a celebrar esta promessa de um Deus que não mente agora, hoje. Amém. Terceiro conselho da carta. Tenham filhos. Será o que significa isso? Ele diz, casem-se. E depois arrume cônjuges para os seus filhos para que eles também se casem. Não deixe o processo parar. Vocês não podem diminuir em número nessa terra onde vocês estão. Pelo contrário, quero que vocês se multipliquem. Sabe o que está por trás desse mandamento, desta ordem da carta? Casar, ter filho, aumentar o número e não diminuir, pelo contrário, multiplicar. Está por trás do princípio, sejam férteis. Nenhum problema é desculpa para a esterilidade. Nenhum problema é desculpa para você deixar de multiplicar, deixar de crescer. Quantas vezes nós apresentamos desculpas para isso? E o texto está dizendo o seguinte, tenham filhos, multipliquem, cresçam, desenvolvam. O significado do nascimento de filhos é muito grande. A gente poderia pelo menos citar dois. A motivação e o entusiasmo muda. Ou será que não? Eu já ouvi muita gente dizer isso. De várias maneiras. De várias maneiras. É uma mãe que diz assim, antes eu não preocupava com nada, agora eu já tenho medo. Medo até de morrer, que eu não tinha. Porque hoje eu já não penso somente em mim. Aí eu já começo a imaginar o que será do meu filho ou da minha filha se eu faltar. A motivação muda. Agora, por que o Senhor manda ter filhos? Eu acho fantástico isso, porque muitas vezes o nosso entusiasmo morre. Entusiasmo tem prazo de validade. Motivação em muitas vidas tem prazo de validade. Nasce, desenvolve e morre, e muitas vezes morre precocemente, morre antes da hora. Nós precisamos alimentar esse entusiasmo. Nós precisamos alimentar a nossa vida emocional e espiritual para que haja no metabolismo espiritual e emocional e o entusiasmo seja novamente
revitalizado na nossa vida. É interessante porque nosso estado emocional influencia o nosso entusiasmo. Por isso que o crente tem que cuidar também das suas emoções. Não é? Tem que cuidar. A Bíblia te dá várias formas de você cuidar disso. O grupo pequeno, um está triste, o outro encoraja o outro, um ora pelo outro, um visita o outro, tem relacionamento, tem amizade e procura ver, olha, você vai criando tanta intimidade que a pessoa olha para o seu rosto e diz, você não está bem hoje. Não é? Na hora da reunião de oração, você é capaz de abrir o coração, pedir uma ajuda para cuidar da sua área emocional, porque ela é fator importante na manutenção do entusiasmo. Do entusiasmo. Tome uma atitude, pare de lamentar. Interessante, porque quem foi na convenção, eu já disse isso aqui, ouviu o pastor Gerê contar do livro, né, dos 21 dias sem murmurar, sem reclamar, sem lamentar. E o livro lá propõe o seguinte, uma campanha de 21 dias, sem lamentar, sem murmurar, sem reclamar. Só que se você lamentar, reclamar ou murmurar, começa do zero de novo. Aí o Jeremias disse que leu esse livro há uns 10 anos atrás. Até hoje ele não completou os 21. Porque toda hora ele volta para o zero novamente. E eu tenho brincado, aonde eu estou em rodinha eu falo sobre isso. E toda rodinha que eu falo, a reação é a mesma. Pastor, não dá para ser menos de 21 não? Quem sabe se for 24 horas a gente dá conta. Quem sabe 48. Mas 21 dias, pastor? Tem certeza que quase todo mundo hoje reclamou do calor. Ia zerar. Mas está calor. Ia zerar. Mas não pode reclamar. De nada. A comida está salgada, a carne está dura, o refrigerante está quente. Não pode reclamar. O cara me fechou no trânsito. É um barbeiro, não sabe dirigir, é uma roda dura. Não pode reclamar. Mas é incrível, gente, a gente brinca com isso, mas você não sabe como que a libertação desse ato de reclamar e de murmurar iria nos beneficiar. Deus nos trouxe para esse cativeiro na Babilônia. Estou com saudade da minha terra. Olha que vida que eu estou levando. Não é? Eles ainda tinham um motivo que eu não diria justo, mas pelo menos um motivo mais racional. E nós reclamamos por pouca coisa demais. Toma uma atitude, pare de lamentar. Guarde isso. Todo recomeço tem que ser em Deus. Não queira recomeçar com as suas próprias forças, porque não vai dar certo. Você precisa recomeçar com Deus. Amém. Resumo. Tem uma ordem aqui dificílima. Ore pela paz da cidade. Agora, imagina Deus mandando o povo orar por uma cidade que tinha ido lá violentamente trazê-los como escravo. Eu queria mais é que descesse fogo do céu e destruísse todo mundo. Mas há uma lição por trás disso. Sabe qual é a lição? Na prosperidade da cidade vai estar também a sua prosperidade. Engraçado, né? Às vezes a gente quer estar tão bem, mas torce para os outros estarem mal. Mas a economia é uma cadeia, não é? É uma cadeia. Não é? O Ricardo trabalha com embalagem de pizza, mas o cara tem que ter dinheiro para comprar pizza para que a pizzaria compre a sua embalagem. Não é? Existe uma cadeia nesse processo. Então o que o Jeremias está dizendo não é nada mais, nada menos do que o seguinte: ore para que todos prosperem. A prosperidade tem que ser uma coisa geral na cidade. Não é? A prosperidade na cidade vai fazer com que vocês também sejam prósperos, e esse princípio de prosperidade recíproca é que vai trazer benefício para vocês que são também escravos. Ore pela paz da cidade. Em outras palavras, ao invés de você reclamar do lugar que você está, e aí começa por tudo, você reclama da casa que tem, reclama da família que Deus te deu, reclama da igreja que você frequenta. Sabe qual é? Né? Sabe qual é? O Ivanito está aqui falando, reclama do cabelo. Né? Uns têm cabelo liso, passa
negócio para enrolar, outros têm o cabelo enrolado, passa chapinha para alisar, né? Outros não têm cabelo, lustra a careca. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Vamos citar exemplo, nossa igreja. Você que já reclamou da igreja, quantas vezes você parou para orar pela igreja? Orar pela liderança, pelo líder de grupo pequeno, orar pelo pastor, orar pelos líderes de grupos, pelos líderes de escola dominical, professores de escola dominical que nós oramos aqui hoje. Por que você não ora? Não é? Tivemos aí uma eleição, às vezes o candidato que eu queria não foi eleito, aí eu fico com raiva, fico bravo, o que adianta? Qual que deveria ser a sua atitude? Sendo A ou B? Orar pela cidade. Porque se houver paz na cidade, você será abençoado. Se houver prosperidade na cidade, você será abençoado. Se houver mais alegria na cidade, você será abençoado. É recíproco. E o Senhor diz, então, ore pela cidade. Irmãos, o chamado de Jeremias tem essas lições para trazer ao nosso coração hoje à noite. Quero encerrar dizendo para você, em nome de Jesus, que hoje é dia de recomeçar, dia de reconstruir sua vida. Não deixe de lutar. Vá para casa hoje decidido, eu vou avançar, mesmo que a maré seja contrária. Eu não vou desistir, eu vou enfrentar tudo que vier pela frente. Há sempre uma chance de recomeçar um casamento, de recomeçar um sonho, de recomeçar um projeto, de recomeçar um trabalho. Há sempre uma chance. A palavra profética de Deus é a palavra profética para nós, para mim e para você hoje à noite. Muitas são as coisas que podem nos afastar do sonho, do projeto, e pior de tudo, nos afastar de Deus. Por isso o Senhor diz, volte para mim. Né? Vocês vão me encontrar se vocês me buscarem de todo o coração. Não é? Quando você volta com todo o coração para a presença de Deus, a sua vida muda. E a promessa de Deus, sabe qual é? Mudarei a sua sorte. Amém ou não? Quantos aqui querem ter a sorte mudada em nome de Jesus? Mesmo que você já seja um sortudo, né? Ei, pastor, eu já sou um sortudo, mas eu quero ter uma sorte mudada em nome de Jesus. Não é? Leve para casa a seguinte mensagem, a vida continua, por isso, por mais que haja lutas, eu não vou desistir. Leve para casa o desafio de orar por Goiânia, de orar pela igreja, de orar pela sua família, porque são estas as sociedades que Deus deu para você viver. A mais íntima que é a sua casa, ampliado um pouquinho que é a sua igreja, e a própria cidade onde você mora. Ore por eles. Aprenda a reconstruir tudo aquilo que foi destruído. Coloque Deus no centro de tudo. Busque a Deus de todo o coração. E se você concorda com isso, no domingo passado eu fiz o desafio, domingo que vem é a recompensa de Abraão, é o tema. E nós temos mais 4 sermões dessa série Deus Provedor. E o desafio que nós estamos fazendo é de não faltar. Está aqui porque cada um deles é um desafio novo que Deus tem para o nosso coração. Eu sei que você já fez o compromisso de estar aqui domingo passado. E eu sei que tem gente que viajou pelo feriado prolongado e voltou para estar aqui, porque fez esse compromisso. Eu louvo a Deus por isso. Mas se você, na mensagem de hoje, quer fazer uma oração de fé, e a oração é a seguinte: Senhor, não vou desistir. Vou recomeçar tudo que o diabo, o mundo e as outras pessoas querem destruir ou tentaram destruir na minha vida. Eu vou recomeçar. Eu gostaria que, se você quer fazer esta oração, ficasse de pé. Para nós, com esta oração, encerrarmos este culto, profetizando isso na nossa própria vida. Amém? Eu vou repetir a oração, não significa que a gente